A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. O Deus que cuidou de Elias em meio à grande seca é o Deus que está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não queira entender a prova do cuidado de Deus na sua vida, como Deus vai fazer, os milagres que Ele vai fazer, quem Ele vai usar para ser instrumento na sua história. Só queira viver os milagres. Só queira viver os cuidados de Deus. Porque eu estou conversando com pessoas que Deus, Ele vai começar a cuidar de ti, diz o Senhor dos Exércitos, nos mínimos detalhes. Elias estava ali em um momento de grande dificuldade, porque ele havia profetizado, segundo a palavra dele, que não haveria chuva e nem orvalho. E agora, o que seria do profeta? Muitas vezes nós andamos na direção de Deus, fazemos a vontade do nosso Deus e ficamos nos perguntando: Senhor, o que é que vai ser de mim? Porque eu estou andando segundo a tua direção, mas eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus já preparou tudo. Já tem ribeiro de Querite preparado. Já tem pão e já tem carne todos os dias para você. Não queira entender como Deus vai trazer para sua mão provisão, detalhe, mistério para a tua vida. Aleluia. Declare comigo: o meu Deus vai trabalhar no mistério e vai fazer provisão dos céus chegar nas minhas mãos. O meu Deus vai trabalhar no mistério e vai fazer provisão dos céus chegar na minha mão. O próprio Deus, irmãos, falou com Elias. O próprio Deus disse a ele: retira-te daqui, saia daqui. Não fique neste lugar, porque Deus sabia que Elias iria correr risco ali. Deus não vai deixar você em lugares que Ele sabe que você vai correr risco. E Ele está dizendo para você hoje: eu vou começar a fazer algumas mudanças acontecer na sua história. Não estranhe de candaraia, rasto candaraia. Mas o que eu, o Senhor, estou fazendo é para que haja livramento. A primeira ordem do Senhor para Elias foi: retira-te. A primeira ordem do Senhor para Elias foi: não permanece no lugar onde você está, porque você vai correr risco. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe da fúria de Acabe, da fúria de Jezabel. Ele sabe que o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser quem ele é. Tem muita gente que brinca de ser crente, né, irmãos? Mas o diabo, ele não brinca de ser quem ele é, não. E ele quer destruir os propósitos de Deus. Então Deus sabia: se Elias permanecer aqui, Elias vai acabar morrendo. Então, primeiramente, o que Elias tem que fazer? Se retirar daqui. Mas o que era que seria de Elias se ele se retirasse dali? Deus já tinha cuidado de tudo. Deus está dizendo: quando eu faço mudanças acontecer, eu preparo tudo. E Deus já está preparando você, porque Ele disse para você que mudanças começarão a acontecer. Confie no Senhor, porque jamais Ele vai lhe dar uma ordem. Observe bem isso. Que Ele não venha se responsabilizar por aquilo que Ele falou. Se Ele falar, Ele se responsabiliza. Se Ele mandar você tomar uma direção, se Ele mandar você ir para um lugar, por uma rota, pode ir, porque Ele vai se responsabilizar inteiramente por você. Ele não vai deixar nada faltar. Declare comigo: eu vou tomar a direção que Deus me mandar, porque Ele não vai deixar nada faltar. Eu vou tomar a direção que Deus me mandar, porque Ele não vai deixar nada faltar, irmãos. Deus é Deus de detalhes.
Então, quando ele manda o profeta se retirar, ele está dizendo: eu cuido de tudo, pode ir tranquilo. A palavra não era dos homens, a palavra não era do rei, a palavra não era do ser humano para Elias, mas a palavra era do próprio Deus. O versículo de número 2 vai deixar bem claro: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Quem falou foi Deus, o Deus que manda garante, o Deus que fala se responsabiliza, o Deus que ordena, é o Deus que abre a porta, que prepara os corvos, é o Deus que prepara ribeiro, é o Deus que já preparou tudo, só obedece. Quando olhamos para a história do profeta Elias, nós observamos uma coisa: que ele tinha prontidão em obedecer. Nós observamos isso de maneira muito clara. Em momento nenhum Elias questiona as direções de Deus, mesmo quando as mesmas soavam como loucura, porque humanamente falando, o que Deus falava com Elias não tinha muita lógica. Mas quem é homem e mulher de Deus não busca lógica no que Deus fala. Se eu quero ver milagres, eu tenho que entender que eu não vou entender tudo. Eu tenho que entender que tem coisas que serão mistério. E eu só vou ter que obedecer. E hoje Deus diz para você: só obedeça. Declare comigo: eu vou obedecer às ordens do meu Deus. Eu não vou querer entender. Eu vou obedecer às ordens do meu Deus. Eu não vou querer entender. Retira-te daqui. Vai para o lado oriental. Esconde-te junto à torrente de Querite. Você observa que Deus manda Elias sair, mas não deixa Elias perdido. Você entende? Que Deus não vai deixar você perdido. Que Deus não vai deixar você perdida, mas Ele vai lhe apontar para onde você deve ir. Irmãos, sempre que Deus muda alguém de lugar, sempre que Deus tira alguém de um lugar para outro, Ele mostra a direção. Ele diz para onde você deve ir. Ele te dá sinais. Então Deus aqui, ele foi muito claro com Elias, e ele disse a ele: esconde-te. Quando Deus diz esconde-te, Deus está dizendo: você vai correr risco se permanecer aqui. E eu sei que você precisa se esconder. Por quê? Porque o inimigo da tua alma está furioso. O inimigo minou a Acabe. Acabe estava com ódio de Elias. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele nos odeia. E muitas vezes ele mina pessoas. Vai minando o coração e a mente de quem dá lugar a ele. Então Deus, para preservar o seu propósito, ele esconde. Às vezes você não entende. Por que Deus tira você de lugar? Por que a porta se fecha? Por que a empresa manda você embora? Às vezes você não entende por que você tem que mudar de cidade, de estado, de país. Mas tudo isso muitas vezes é para livramento. Porque Deus, ele sabe o que o inimigo tem armado contra a tua vida. Você vai observar, irmãos, que há muitos relatos bíblicos de pessoas que saíram de lugar por direção de Deus para ser poupadas em vida. Ou seja, para que os inimigos não tocassem na vida daqueles que Deus tinha um propósito. O exemplo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor diz a José: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A mesma coisa também aconteceu com Moisés. Moisés precisou fugir para Midian porque Faraó o queria matar. Então, irmãos, tem momentos que Deus vai nos esconder. Não reclame do esconderijo de Deus. Não reclame quando Deus fecha portas, tirar você de lugares. Ele está preservando o propósito, Ele está preservando sua vida. Declare comigo: eu posso não entender as mudanças de Deus, mas eu tenho que obedecer. Eu posso não entender as mudanças de Deus, mas eu tenho que obedecer. Só obedeça. Não queira entender, porque será mistério. Será no de repente, mas Deus vai cuidar de tudo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, não são todas, que vão mudar de lugar, vão mudar de casa, vão mudar de bairro, de cidade, de estado, de país. E Deus está derrabacando, recai e arrasto. E Deus está dizendo para você hoje: não queira entender as mudanças. Tem pessoas que vão mudar de congregação. Tem pessoas que vão mudar de trabalho. E Deus está dizendo: isso tudo é para livramento. Porque eu sei muito bem que tem momentos na sua história que eu preciso te esconder, para que o meu propósito se cumpra na sua vida de maneira perfeita. Declare comigo: se preciso for, Deus me esconde, para que ninguém anule o propósito dele na minha vida. Se preciso for, Deus me esconde,
para que ninguém anule o propósito dele na minha vida. Deus nos esconde, Deus nos protege por um tempo. O ribeiro de Querite seria um período na história de Elias, não era para sempre. Mas Deus o conservaria ali com vida, escondido, guardado e protegido. E hoje Deus diz para você: eu te escondo, eu te protejo, eu te guardo e não deixo ninguém te tocar. Vai para lá, Elias. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, porque eu já preparei tudo. Tudo já está preparado, pode tomar a minha direção. Declare comigo que eu vou tomar a direção de Deus, porque Ele já preparou tudo. Eu vou tomar a direção de Deus, porque Ele já preparou tudo. Tome a direção que Deus lhe der. Faça tudo como Ele te ordenar, porque Ele já preparou tudo para você. Versículo 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Tem água lá para você beber, e eu já dei ordem ao teu respeito. Os corvos vão te sustentar. Irmãos, é mistério isso aqui, viu? Quem é que entende corvos sustentando o profeta? Tem coisas que não dá para entender, irmãos. Tem coisas que não tem lógica. E nós não podemos ficar procurando lógica no que Deus faz. Milagre é milagre. Milagre não se explica. Os corvos são ordenados, porque Deus mandou e o sustento chegou para o profeta. Deus vai mandar e o sustento vai chegar. Deus vai mandar e a porta vai abrir. Deus vai mandar e vai chegar pão, vai chegar carne, vai ter água para você beber com abundância. E você vai olhar e vai dizer assim: eu não entendo, mas eu vivo. O profeta não quis entender como era que aquilo sucederia. Você não tem que entender como é que Deus vai fazer, nem quem Deus vai usar. Você não tem que questionar achando que Deus tem que fazer as coisas da sua forma, do jeito que você pensa, do jeito que você acha. Não. As coisas precisam acontecer conforme a vontade de Deus, conforme a direção de Deus, conforme aquilo que Deus ordena, porque Deus manda e eu só obedeço. Manda quem pode, como diz o ditado, né, irmãos? E obedece quem tem juízo. Então, qual era a direção que o profeta precisaria tomar? Obedecer. Elias não questiona, mas Elias obedece. Deus falou e ele foi. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez segundo o que Deus ordenou. Ele foi. Elias não ficou buscando entender, mas ele obedeceu. E hoje Deus está dizendo: vá, vá, vá. Mas, Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. E Deus está dizendo: mesmo que você não compreenda, vá, porque eu já preparei tudo. Você só tem que confiar. É como eu falei, Elias, ele obedecia piamente às ordens do Senhor. Isso é lindo e nós precisamos tomar isso como exemplo. Ele não ficava buscando entender as coisas, irmãos. Ele não ficava buscando as lógicas naquilo que Deus falava, porque às vezes o que Deus falar com a gente não vai ter lógica não, irmãos. Mas nós precisamos ter a prontidão de Elias em obedecer. Retirou-se como Deus mandou, ou seja, saiu de onde ele estava, não permaneceu, porque quando Deus manda, a gente não tem que permanecer. Quando Deus diz saia, nós não temos que ficar, não temos que teimar, mas temos que obedecer. Irmã, mas eu não estou entendendo por que Deus está mandando eu sair. Não importa. Você não tem que entender, o que você tem que fazer é viver. Retirou-se. Elias saiu, Elias não questionou. Saia, faça como Deus lhe mandar. A direção que Deus lhe der para você obedecer. Tem pessoas aqui que receberão direções de Deus, que é para você obedecer. E não tenha medo de obedecer, porque Deus já cuidou de tudo. De tudo. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele foi exatamente para onde Deus mandou. E a Bíblia diz que ele habitou aonde Deus ordenou. Deus vai lhe dar as ordens e as instruções para você não ter sombra de dúvida, sabe? Você vai ter certeza do que Deus falou contigo. Você vai ter certeza da direção de Deus. Os corvos, irmãos, aqui traziam pão pela manhã para ele e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Tinha comida pela manhã e ao anoitecer, com detalhes. Observe bem. Os corvos poderiam trazer somente pão, mas aqui você observa que tinha pão e tinha carne, porque Deus cuidou do profeta nos detalhes. Deus vai cuidar de você nos detalhes.
Deus está dizendo: eu sou Deus que trabalharei nos detalhes, só obedeça. Obedeça, porque o Senhor prepara tudo do bom e do melhor em tempos de crise para a sua vida. Muita gente vai estar vivendo crise, você vai estar vivendo abundância. Tem pão e tem carne ao amanhecer e ao anoitecer. Quem é que está dando os corvos? Eu não tenho que entender. Deus que está mandando e eles estão obedecendo. Se Deus quiser, Ele usa até quem não serve a Deus para te abençoar. Eu vou repetir para você entender. Se Deus quiser, Ele usa até quem não serve a Deus para te abençoar. Mas a bênção chega nas suas mãos. Mas a bênção chega na sua vida. E a Bíblia diz mais que ele bebia da torrente. Deus cuidou do profeta nos detalhes. Declare comigo: eu creio que Deus vai cuidar de mim nos detalhes. Eu só vou obedecer. Eu creio que Deus vai cuidar de mim nos detalhes. Eu só vou obedecer. Aqui estava o profeta Elias obedecendo piamente. E Deus cuidando dele nos detalhes, porque se eu quero viver o cuidado de Deus nos detalhes, eu preciso obedecer sem entender. O que tem, irmãos, de cristão, de gente que serve ao Senhor nosso Deus, que não está obedecendo porque não está entendendo, por isso não vive milagre. Por isso não vive o extraordinário, não vive os detalhes de Deus. Deus só faz viver detalhes aqueles que obedecem. Deus mandou, Elias estava lá pronto para obedecer. Se retirou, ele quis entender, não. Deus está mandando me retirar porque eu estou correndo risco ali. Se Deus está dizendo saia, Ele sabe o porquê. Hoje Deus disse para você: eu sei o que eu estou fazendo, eu vou lhe dar direções certas. E trabalharei por você com riqueza de detalhes. Não queira entender porque será mistério. Milagre não se explica, milagre se vive. E hoje Deus diz para você: é tempo de viver. Não queira entender, só viva. Porque o Senhor já determinei livramento para a sua história. E determinei cuidado com riqueza de detalhes para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada pelo Teu cuidado. Senhor, muitas vezes não compreendemos aquilo que o Senhor nos direciona. Muitas vezes não entendemos, Pai, o Teu trabalhar, mas o Senhor trabalha da Tua maneira, da Tua forma. Muitas vezes o Senhor nos tira de lugares, fecha portas na nossa vida, mas tudo é para livramento. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor conduziu os passos do profeta Elias, o Senhor também vai conduzir os passos do Teu filho, da Tua filha, e vai cuidar deles, com riqueza de detalhes. Vai ter pão e vai ter carne, vai ter água da torrente, vai ter cuidado de maneira especial, porque eles obedecerão a Tua ordem sem querer entender. Senhor, tem muitas coisas que a gente não entende na nossa vida, mas nós que servimos ao Senhor compreendemos que os nossos passos são guiados por Ti, e o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Não importa quem o Senhor vai usar para nos abençoar, se são corvos, se são pessoas, Pai amado, que nós nem imaginamos, mas o que importa é que a bênção vai chegar. O que importa é que o cuidado do Senhor vai vir para a nossa história e o Teu nome será glorificado. Estamos aqui prontos a obedecer. Traz as direções, Senhor, traz as mudanças, porque estamos aqui prontos para fazer a Tua vontade. Pai, eu Te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu Te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai.
Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele cuidou de Elias nos mínimos detalhes, hoje o Senhor diz para você: eu cuido de você. Eu cuido de tudo. Não importa as direções que Deus, ele venha te entregar. Saiba de uma coisa, se Deus manda, ele se responsabiliza. Se Deus diz para você, retira-te. Se Deus diz para você, chegou o tempo. Se Deus diz para você, eu vou mandar corvos te sustentar, não queira entender, só obedeça, porque Deus sabe o que está fazendo e ele cuida de você nos mínimos detalhes. Lembre-se de uma coisa, só vive os detalhes do cuidado de Deus aqueles que obedecem sem querer entender. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.